Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 25 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin acuado e sem alternativas. Ele está no mato sem cachorro. E ele é ciente por que ele está assim. E porque existe uma insatisfação popular em torno dele. O colapso econômico e a asfixia financeira da Rússia, acho que hoje o povo estando contra ele é o principal motivo. Tem gente a favor, mas as pesquisas já caíram muito. É uma armadilha mortal também, essa mobilização que sabe-se que vai acontecer. Existe um êxodo muito grande de jovens saindo da Rússia. Na média, só na região da Geórgia, que entra na Geórgia, os russos estão na proporção de 20 mil por dia saindo. E a fila ainda continua grande lá atrás. Vai aumentando cada vez mais e vai ficar por todo dia. Entre 20 a 25 mil por dia, russos saem da região, porque temem pela mobilização depois das eleições de setembro. E também a queda tecnológica da Rússia, da empresa estatal que controla todas as empresas que produzem armamento, geram tecnologia de guerra, também tem esse problema. Então, e o expurgo de Putin também, ele mesmo se auto-expurgou, toda essa situação, que ele agora fica fora de Moscou e fica viajando por regiões em que ele sente que não tem perigo, pelo menos ele acha isso. Pelo menos não tem bombardeios de drones diários da Ucrânia. A economia da Rússia entrou em um período prolongado de estagflação, com inflação real batendo 15 pontos, ou seja, 15% devido aos gastos de guerra. É um número absurdo, né? Pressionado por baixas militares no fronte ucraniano, no teatro de operações, 550 mil mortos russos na Ucrânia. Eu sempre falo em baixas de quase 1,5 milhão. Tudo bem, mas isso são mortos. E o resto são os feridos gravemente que vão ficar com sequelas para a vida inteira. Perdem uma mão, perdem um braço, etc. Né? E o Putin planeja uma nova convocação militar forçada para setembro. Parece que isso está muito claro que vai acontecer. Enquanto a tecnologia ucraniana de drones aniquila a estatal Rostec, que é responsável para coordenar a produção de armamentos, pesquisas de novas tecnologias, o ditador russo se isola em bunkers lá na região dos Montes Urais e executa expurgos na própria cúpula, faz prisões, etc. Peço a você que não é inscrito, gosta de ver a verdade, inscreva-se no canal. Fortalece o canal e é muito importante. E peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e comente para fortalecer justamente a nossa divulgação, a divulgação do canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Colapso econômico e a asfixia financeira da Rússia. A Rússia esgotou completamente as suas opções econômicas e caminha a passos largos para um período prolongado de estagflação. Está dentro do buraco negro já, está caindo. Não adianta ir no buraco negro, na situação que está, ela não tem como sair do buraco negro. Eu falo isso até porque, teoricamente, um buraco negro que tem no espaço sideral, depois que você entrar, não volta mais. Acho que a economia volta, mas vai demorar décadas para voltar do jeito que ela está arrasada. O crescimento econômico russo em 2026, números que nem o Ocidente acredita, não atingirá 1%. Ou seja, se chegar a 1%, vão dizer, opa, número maquiado. Ao passo que a inflação real permanece estagnada em patamares alarmantes. A única saída viável para salvar as finanças russas seria encerrar imediatamente os combates na Ucrânia. Segundo a própria governadora do Banco Central da Rússia, falou para o Putin e ele não gostou. Mas Vladimir Putin recusa-se a recuar. As tropas da Rússia fracassaram em obter avanços territoriais relevantes em 2025. Estão paralisadas sem conquistas expressivas agora em 2026. O orçamento militar de 2026 estipulou o valor brutal de 185 bilhões para as forças de segurança nacional, das forças de segurança da Rússia. Muita gente diz que esse é o número divulgado e que é mais, que eles estão extraindo sem deixar muito claro isso para não tocar um pânico maior. Este investimento bilionário gerou um desajuste fiscal insustentável, elevando o déficit público para 2,8% do PIB nos primeiros 7 meses de 2026. Sem crédito internacional, inclusive da China,
A Rússia sobrevive aumentando impostos corporativos e drenando o Fundo Nacional do Bem-Estar, ou seja, a China não está ajudando financeiramente a Rússia. Quando ela pode, a Rússia pode vender, dependendo das sanções, ela compra o petróleo, mas é isso. Não empresta dinheiro, não doa, como aconteceu com a Ucrânia e está acontecendo com a Ucrânia, que a Europa está ajudando, né? Os bancos estatais russos realizam manobras indiretas de emissão de moeda para financiar fabricantes de armas, mascarando a inflação real da população em 15%. Você veja, uma inflação mascarada, deve ser mais. Os juros já estavam a 20%, 21%. Aí o Putin deu uma ordem para a governadora baixar do Banco Central, governador do Banco Central, a senhora Elvila Nabiullina. Ela é uma doutora, ela é uma senhora competente, mas ela abaixou porque tinha que abaixar, porque deram a ordem para ela. Por ela, os juros continuariam altos justamente para controlar a inflação. Mas ele quer guerra, guerra, guerra e não quer nem saber. E destruindo a Rússia. Na realidade, ele disse, quando invadiu a Ucrânia, né, que queria conquistar a Ucrânia e acho que iria destruir o exército ucraniano. Na realidade, ele está destruindo a Rússia, né? Ele acho que talvez ele planejou isso e não falou para ninguém. Com a taxa de juros do Banco Central russo fixada em 14%, já está abaixo dessa inflação de 15%, o custo da dívida explodiu, empurrando o país para uma crise financeira inevitável. A Ucrânia levou o combate para o interior da Rússia, destruindo refinarias de petróleo, depósitos de gás e grandes armazéns de comércio eletrônico, entre outros. Esta campanha cirúrgica de drones desmantela a logística interna e espalha o descontentamento generalizado entre os cidadãos da Rússia. Essa situação, segundo especialistas internacionais, define a atual situação do Kremlin como zugzwang, né? Onde qualquer movimento estratégico, como num jogo de xadrez, é um movimento que tem chamado zugzwang. Qualquer pedra que você mexer, você piora a tua situação. E a situação da Rússia é igual. Qualquer movimento que Putin fazer, qualquer movimento estratégico, ele vai piorar a situação da Rússia. E a situação dele, consequentemente, também. A armadilha mortal da mobilização e dos veteranos. Diante do impasse militar na Ucrânia, no teatro de operações ucraniano, especula-se que o Kremlin ordenará uma nova mobilização militar em massa na Rússia em novembro. A convocação forçada deve acontecer logo que as eleições para a Duma, programadas entre 18 e 20 de setembro, acontecerem. Depois disso, note o seguinte, na Rússia a eleição é 3 dias. Vai ser no dia 18, no dia 19 e no dia 20. Não é apenas num dia só. Na primeira tentativa em setembro de 2022, o anúncio provocou a fuga imediata de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas qualificadas, de jovens, não só jovens, que foram embora para o exterior, mas a maioria jovens. E de gente qualificada, engenheiros, médicos, cientistas, inclusive. Uma nova ordem de recrutamento provocará outra demandada, agravando a severa escassez de mão de obra nas indústrias da Rússia, que já tem, né? Já tem escassez. A alternativa de buscar um cessar-fogo representa um perigo de morte para a sobrevivência do próprio regime político da Rússia. Por isso ele não quer cessar-fogo. Na década de 1980, a União Soviética ruiu por causa que perdeu 15 mil soldados no Afeganistão numa guerra de 10 anos aproximadamente, enfrentando o caos social gerado por veteranos criminosos. Na Ucrânia, o preço pago pela Rússia é infinitamente maior, com uma estimativa de 550 mil soldados russos mortos no teatro de operações em 4 anos e meio de guerra. O volume de veteranos russos, vejam agora aqui, não é meu esse dado, tá? Nenhum dos dois dados é meu. Esse dado eu peguei de fontes da inteligência que foram publicados na imprensa internacional. O volume de veteranos mortos que sofrem de transtorno das inteligências ocidental, tá? De estresse pós-traumático, com problemas severos, é de 2 a 3 vezes maior que o número de óbitos. Ou seja, as mortes foram 550 mil e entre 2 a 3 vezes mil, segundo a inteligência ocidental. Não é a inteligência americana, tá? Mas deve ser igual porque ela vinha acompanhando, é igual. É que o Trump às vezes ele briga com eles porque ele ama o Putin. Esse contingente armado, mutilado e instável constitui a maior ameaça interna contra a segurança e a estabilidade de Vladimir Putin. Porque ainda os poucos que já voltaram tiveram problemas. Tem cara foi, bateu na mulher, matou a família inteira
e a polícia teve que ir atrás do cara, pegar, matar, o cara não se entregava. Tem muitos casos desses acontecendo todo dia. Assaltos para roubar. A queda tecnológica da Rostec, eu expurgo mais uma coisa nesses no interior, não é só para isso. Eles são contratados pelas máfias locais para trabalharem como segurança para eles. É uma situação que fica muito grave. A queda tecnológica da Rostec e o expurgo do ditador Vladimir Putin. A Rússia perdeu a capacidade de vencer a guerra. Sabe por quê? Porque ela não consegue competir, não consegue avançar na tecnologia igual. Ela não consegue competir tecnicamente com a inovação militar da Ucrânia. A Ucrânia desenvolveu uma indústria ágil e liberal de drones e sistemas de guerra eletrônica, superando os pesados blindados russos. Antiquados, inclusive, os T-72, que é o que eles têm em maior quantidade, deram uma coxambrada neles, são da Segunda Guerra Mundial. Né? Do final da Segunda Guerra Mundial, e a maioria deles foi fabricada na década de 1970. Embora que eles já perderam entre 12 a 13 mil desses tanques por causa disso. São ruins, né? Eles não têm tecnologia boa, militar. E o Parque Industrial Bélico da Rússia permanece centralizado na inerte estatal Rostec. Essa é controlada pelo burocrata Sergei Chemezov. Qual é a qualificação desse cara com a maioria do governo Putin? No Chemezov, ele foi para o cargo porque ele serviu junto com Vladimir Putin na antiga KGB, em Dresden, na Alemanha. Eles eram companheiros da KGB. Assim como é o Patrushev, aquele cara que veio para o Brasil, se encontrou com o Lula, ele também é um coronel da KGB, que está no governo e que substituiu Putin como chefe da KGB. E agora está no governo já desde alguns anos aí. E segundo informações, ele faz parte não sei qual a posição, entre as 7 famílias mais ricas da Rússia, que tem mais influência. E tomado pelo medo, o líder da Rússia vive isolado, deslocando-se exclusivamente em um trem blindado entre seus diversos bunkers secretos. Ele não anda mais de avião, está com medo que seja abatido. Paranoia gerou uma onda de expurgos também violentos na cúpula do governo russo, iniciada com a admissão de Sergei Shoigu no Ministério da Defesa. Diversos assessores militares de Shoigu foram trancafiados em penitenciárias da Rússia sob severas acusações de corrupção estatal. Em maio de 2024, o aliado de longa data, esse que veio aqui falar com os governantes brasileiros, Nikolai Patrushev, foi removido do cargo de secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Mas como é amigo, serviu com Putin, né? É amigo também o ex-ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, eles estão lá, né? Estão no Kremlin. Então, eu tenho um dado importante, ele trabalhou junto com uma pessoa chamada Dmitry Kozak, né? Esse Kozak, ele renunciou, era contra a guerra, renunciou em setembro de 2025, ele manifestou em reunião dentro do Kremlin oposição interna contra a guerra. Mas o Putin, ele renunciou e o Putin aceitou, não foi atrás dele, ele não caiu de janela nenhuma e acredito que não vai cair. Porque quando o Putin saiu da KGB, ele foi trabalhar na prefeitura de São Petersburgo, esse cara ajudou ele. É o cara que, vamos dizer assim, foi o padrinho, o mentor dele. Então ele tem uma gratidão com ele. Difícil esses caras terem gratidão, mas não fez nada contra ele. E também um outro cara chamado Sergei Ivanov, que era membro da velha guarda russa, da KGB. Né? Ele faleceu isolado aos 73 anos de idade agora, recentemente, 1 ou 2 meses atrás, e ninguém sabe por quê. Falava-se muito, especulava-se que provavelmente ele teria condições de ser um dos substitutos do Putin. Tem a mesma idade do Putin, mas faleceu. Ninguém sabe como que faleceu ou se foi falecido. A perseguição atingiu Konstantin Makhov, braço direito de Arkady Rotenberg. Arkady Rotenberg, e o irmão dele também, os irmãos Rotenberg, que são muito famosos lá, eles eram amigos de infância do Putin, eram vizinhos. Né? Então, os pais dos Rotenberg, desses 2 meninos, que agora são adultos, né? Empresários bilionários, ficaram lá na Rússia, e o braço direito do Arkady foi detido. E os irmãos Rotenberg, até a última informação que eu tenho, ninguém sabe onde estão. Dizem que se mandaram para o exterior, para o ocidente, mas ninguém divulga, ninguém sabe onde eles estão. Então a situação é muito complicada lá na Rússia. Para a gente concluir, né, rapidamente aqui, esse vídeo está muito alongado, os dados fiscais e os expurgos internos provam que a máquina de guerra da Rússia está operando no limite da sua resistência econômica. Não tem mais
sobra, não tem mais gordura para queimar, como falam no jargão aí, né? E a dependência de uma estatal inerte como a Rostec e o isolamento de Vladimir Putin em três blindados confirmam que a Ucrânia tem a superioridade estratégica e está levando adiante, né? E só quero, de novo, parafrasar uma coisa que apesar dessa instabilidade, para concluir, Putin parece disposto a arriscar com a própria desestabilização financeira. Ele está tocando a guerra, diz que não vai parar, e ele já está no buraco negro. Com isso, ele empurra mais para trás. Fica cada vez mais desestabilizado, que eu digo para trás, não. Ele empurra mais profundo dentro desse buraco negro a Rússia. E cada dia mais a Rússia para dentro desse buraco negro, e isso não tem retorno. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.